Bom dia a todos. É um prazer estar podendo iniciar outro webinar semanal do setor de neuro-oncologia clínica da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. E o assunto de hoje é um assunto extremamente pouco falado, controverso, importantíssimo e que deve ser ressaltado como um tópico dentro da neuro-oncologia, que seria a neuro-oncologia na mulher em idade fértil. Então, ou seja, como nós podemos abordar e inserir essas pacientes no contexto de neuro-oncologia. Quem vai apresentar a aula hoje é a doutora Natália Silva Fernandes. A Natália é neurologista pelo Hospital Madre Teresa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E atualmente, a Natália está dentro do Fellow de Neuro-Oncologia da Escola Paulista. Ela entrou no ano de 2020 e se encontra conosco no Fellow. Então, Natália, fique à vontade para começar a sua aula. Se você quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês e a oportunidade de estar passando um pouquinho aqui do que eu aprendi sobre um tema, como o Gabriel falou, que é tão pouco explorado e tão importante. Antes de começar a aula, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em especial, queria agradecer a toda a equipe da Neuro-Oncologia da Escola Paulista de Medicina, que são, assim, minha família aqui em São Paulo. Agradecer ao doutor Adrialdo, o Gabriel Batistella, a Lígia, o Tiago, por todo o apoio, a ajuda que eles me deram também na confecção dessa aula. Agradecer também todos os meus amigos que ajudaram na divulgação da aula e também cada um em sua especialidade, com um pouquinho de conhecimento na área de anestesia, de radioterapia, de ginecologia, que foram importantíssimos na construção dessa aula. Para começar, eu escolhi 2 casos clínicos de 2 pacientes que a gente acompanha no ambulatório, 2 cenários diferentes, né, e que promoveram até esse desejo de estudar esse tema e fazer essa aula, até pelas dúvidas que surgiram no manejo com essas pacientes. Aí eu vou fazer uma apresentação breve dos casos. O primeiro caso clínico é a LPR, de 29 anos, precedente da Bolívia, sem histórico de comorbidades e sem histórico familiar para neoplasias. De história gestacional, ela é gesta 6, teve 3 partos normais e 2 abortos. Em abril de 2019, ela começou com uma cefaleia occipital bilateral de forte intensidade, associada a náusea, vômitos e hiporexia. Ela relatava que essa cefaleia era bem diferente da cefaleia que ela tinha habitualmente. Ela procurou a UPA e foi encaminhada para o Hospital São Paulo, onde foi realizado um TC de crânio no pronto-socorro, demonstrando uma lesão expansiva frontal à direita. Essa paciente foi submetida à ressecção parcial da lesão no dia 1º de maio de 2019. Teve diagnóstico de glioblastoma multiforme IDH mutado. Na primeira consulta, no ambulatório de neuro-oncologia, ela estava na idade gestacional de 31 semanas e 1 dia. A paciente assintomática, o exame neurológico sem alterações. E nesse dia foi realizada todas as orientações dos riscos da gestação na progressão dos tumores, da necessidade de uma programação obstétrica e foi optado pelo protocolo STUP. Essa paciente perdeu o acompanhamento no ambulatório, ela faltou algumas consultas, foi submetida à radioterapia em Guarulhos em dezembro e janeiro, em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, e ela retornou ao ambulatório agora, em junho, para iniciar a quimioterapia assintomática com uma criança linda, assim, a gente ficou até apaixonado com a criança, sem nenhuma malformação, sem nenhum relato de doença na criança até então, e com a melhora da lesão no exame, mostrando a resposta da radioterapia. Essa semana já nós tivemos outro caso que está em acompanhamento com a gente há muito tempo. Uma paciente IOD de 39 anos, também sem comorbidades, mas com uma história familiar importante.
irmão com neoplasia glial, que já faleceu com 30 e poucos anos, e outros familiares com histórias de diversas neoplasias. Essa paciente não tem filho. Como eu falei, ela tem 39 anos, ela já demonstra alguns sinais de falência ovariana. Tem acompanhamento desde fevereiro de 2008, começou com um quadro de cefaleia, teve um diagnóstico inicial de oligoastro em 2008 pela biópsia. Nesse mesmo ano, ela começou com episódios de crise convulsiva quando foi iniciado o fenobarbital. Permaneceu em acompanhamento sem uma progressão importante até a realização da cirurgia em 2011. Nessa mesma época, foi optado por trocar o anticonvulsivante para carbamazepina, que foi o que controlou as crises. Ela tinha muita crise no decorrer desses anos de acompanhamento. Essa paciente fez quimioterapia com temozolomida, que foi suspensa após 6 ciclos, porque não teve resposta nenhuma. Continuou em segmento, com doença estável e até melhora do déficit motor à direita, sendo que a última crise convulsiva dela foi durante o sono, em janeiro de 2018. Só que em 2018, quando foi fazer a imagem de controle, fazendo a comparação com os exames anteriores, percebeu-se um crescimento e uma progressão do tumor e foi optado por iniciar o tratamento com radioterapia, que foi realizado de julho a setembro de 2018. Nessa consulta agora, a paciente também assintomática no momento, manifestou um desejo importante de gestar. Ontem foi conversado com ela todos os riscos, mas ela falou que queria assumir os riscos de progressão de tumor, o risco, como ela tem crises convulsivas de difícil controle, também foi abordada a questão dos riscos da piora sintomática, mas a paciente resolveu recorrer às técnicas de reprodução assistida. E isso gerou, assim, muita dúvida no momento do manejo, assim, até que ponto a gente pode influenciar na decisão dessa paciente. E é baseado nisso que eu vou começar um pouquinho da nossa aula, com uma frase de William Osler que diz: medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. No caso da neuro-oncologia em mulher em idade fértil, como o Gabriel já falou e eu já mencionei também, existem pouquíssimos estudos. A maioria das informações são decorrentes de dados epidemiológicos com Ns muito baixos ou estudos com animais. Na questão do manejo, a maioria são orientações de especialistas. Então, assim, essa escassez de informação gera muita insegurança no profissional, tanto para você oferecer o tratamento ao paciente, qual conduta vai ser melhor em cada caso. Então, a partir daí, eu vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês. A incidência das neoplasias cerebrais não aumenta durante a gravidez, estimando-se uma incidência global anual de 2,6 casos por 100 mil. Quanto ao tipo do tumor, também não tem diferença entre mulheres grávidas e não grávidas, sendo os principais os gliomas e os meningiomas, totalizando cerca de 1/3 dos casos. Com a melhoria no prognóstico dos tumores intracranianos e o avanço nas técnicas reprodutivas, cada vez mais pacientes jovens com tumores cerebrais mostram o desejo de gestar e vivenciam uma gestação. Na aula, eu tentei partir dos principais questionamentos. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do papel dos hormônios sexuais na etiologia dos tumores primários do sistema nervoso central. Depois, um pouquinho do comportamento do tumor na gravidez. A questão da preservação da fertilidade e os principais desafios do manejo clínico. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel dos hormônios sexuais na etiologia do glioma. Esse artigo sustentou as evidências da participação, né, dos hormônios esteroidais no desenvolvimento do glioma, baseado em evidências epidemiológicas e estudos experimentais.
E quais foram esses principais questionamentos assim que levaram a ideia desse estudo? Primeiro, de epidemiologia descritiva, que mostram uma proteção relativa das mulheres em relação aos homens no desenvolvimento dos gliomas, principalmente nos anos pré-menopáusicos, o que dá para inferir o papel protetor dos hormônios sexuais. Estima-se uma taxa de incidência de glioma no adulto 50% maior em homens. Outro dado também que foi relevante para a pesquisa, né, desse estudo, foi que tanto que os gliomas expressam receptores de estrogênio, também de aromatase, né, que é a enzima responsável pela conversão da testosterona em estradiol, e a presença de outros receptores também. Tem alguns estudos experimentais também que demonstraram que o glioblastoma transplantado em animais vão crescer em uma taxa mais lenta nas fêmeas. E outros estudos também in vitro, mostrando que o estradiol e outros derivados estrogênicos inibem a proliferação de gliomas, induzindo a apoptose celular. Esse estudo todo baseou assim, na questão do efeito protetor dos estrógenos na progressão dos gliomas. Aqui a gente, eu não sei se dá para... Aqui nesse fluxograma, ele quer demonstrar que, na verdade, essa pesquisa, né, essa vontade de saber sobre a modulação hormonal dos gliomas foi baseada no conhecimento do papel dos esteroides sexuais na patogênese do câncer de mama e endométrio. Aí, o que a gente conseguiu concluir? Que os moduladores seletivos de estrogênio vão funcionar dependendo do tecido-alvo, né, dependendo dos receptores, como ou agonista puro, ou antagonista puro, ou misto, agonista e antagonista. E eles têm duas vias para fazer isso. Uma que é a via clássica, que vai ser através dos receptores estrogênicos, e da via não clássica, que não usa os receptores estrogênicos. Todos vão interferir na transcrição e vão promover a ação na inibição ou na proliferação do glioma. Esse outro estudo... Deixa eu até complementar aqui. Pode voltar. Esse começo foi muito legal por vários motivos. Se nós pegarmos os principais registros populacionais dos tumores no sistema nervoso central, isso tirando as metástases, então os tumores primários, os que nascem no sistema nervoso central, como por exemplo a Sebetros, que tem a última análise recente, a maior proporção de tumores do sistema nervoso central ocorre em homens, sendo que mulheres têm uma prevalência maior, tanto de tumores da hipófise, um pouquinho de meningioma e assim vai. Porém, isso ainda não foi constatado como... Qual é o motivo por que isso acontece mais em homens? Isso não é completamente provado, mas com certeza estimulou esse artigo. Tanto que a análise que eles fazem pré-clínica é muito interessante, né? Que a gente vê que esse tumor inserido em modelos murinos imunossuprimidos tiveram uma tendência a crescimento maior em modelos masculinos, né? Só que não é suficiente ainda para a gente levar para o meio clínico, porque os próprios modelos de murinos, eles, primeiro, eles são imunossuprimidos, a gente já tirou alguma coisa que participaria do nosso microambiente tumoral. Eles são modelos que não respeitam necessariamente a heterogeneidade tumoral, pode ser que a gente só consiga clones tumorais que vieram de pacientes, né, que seria aqueles enxertos derivados diretamente de pacientes, e eles não conseguem manter a heterogeneidade que copia realmente o que nós vemos na clínica diária, mas o legal desse trabalho, que eu acho que você escolheu muito bem o artigo, foi isso, mostrar que é uma hipótese e deixa um ponto de interrogação assim, será que realmente faz parte dessa prevalência? Eu acho que essa é uma pergunta que deve pairar e a gente deve lembrar. Então, acho que esse é o grande ponto forte do artigo, mais do que a gente tentar entender hormônio por hormônio, receptor, porque isso pode ser tão heterogêneo como a gente bem vê na clínica diária, né, Natália? O que você acha? A ideia principal do artigo, assim, das primeiras pesquisas, na verdade, foi tentar achar tratamentos mais eficazes
Só que no estudo acabaram tendo várias informações da questão da progressão tumoral. E qual que é a importância da gente estudar mais? Se conseguir determinar mesmo, igual você falou, não tem nada fechado, né? São só hipóteses até agora. Se você consegue determinar, você pode inferir algumas medidas de prevenção e de terapêutica a partir do papel dos hormônios no desenvolvimento dos gliomas. Pode ir? Pode, fica à vontade. Essa outra revisão também trabalhou um pouquinho do papel dos hormônios, né, nos gliomas, e também, corroborando com outro estudo, demonstrou um efeito protetor dos hormônios femininos no glioma. Isso foi inferido pela redução do risco do glioma em mulheres tratadas por terapia de reposição hormonal e contraceptivos orais, um aumento do risco de glioma em mulheres com menarca tardia, que aí a gente também pode inferir esse efeito protetor dos hormônios, e uma maior incidência de gliomas em homens também. Na questão dos meningiomas, apesar do estudo ser pequeno, né, como a maioria dos estudos nessa área, foi o que a gente conseguiu inferir. Percebeu o aumento do risco de meningioma com a terapia de reposição hormonal, o que corrobora, né, com a hipótese biológica que os hormônios vão influenciar na progressão do meningioma. No entanto, demonstrou um aumento do risco pós-menopausa, o que vai contra, né, a hipótese biológica. Só que isso pode ter sido um erro mesmo do estudo, porque a maioria dos estudos não avaliou se as pacientes em menopausa tinham sido submetidas ou estavam em terapia de reposição hormonal. Tanto que até tem um estudo menor que avaliou mulheres na menopausa sem terapia de reposição hormonal e demonstrou uma redução na progressão dos meningiomas, corroborando com a hipótese, né, que os hormônios vão influenciar progredindo o meningioma. Vou passar aqui. Aí também tem alguns estudos in vitro também, que demonstraram a progressão de meningioma depois de exposição a hormônios esteroides, tanto a estrógeno como a progesterona. Esse outro artigo aqui eu separei para falar um pouco sobre a influência da gestação no comportamento tumoral. A maioria dos estudos é concordante do impacto negativo da gravidez na progressão do tumor. E o que se deve a isso? Assim, o que vai gerar esse impacto negativo? Primeiramente, as alterações hormonais, que eu já citei nos slides anteriores. De maneira assim, que a gente pode inferir que é até mais importante, pelo aumento dos níveis de fatores de crescimento e angiogênicos, principalmente os fatores angiogênicos. O fator de crescimento endotelial vascular e o fator placentário são dois fatores bem estabelecidos no glioblastoma como fatores angiogênicos. Além disso, outra coisa que a gente pode inferir é que quando você tem a inibição, né, do fator de crescimento endotelial vascular, ou pelo bevacizumab, ou por outros agentes angiogênicos, o fator placentário aumenta os níveis e ele é que vai agir nessa angiogênese do tumor. Tipo, como uma defesa mesmo do organismo. Além disso, a gente já é sabido que durante a gestação a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, o que vai gerar um aumento do edema e é o principal motivo do aumento da sintomatologia nas gestantes com tumor primário do sistema nervoso central, principalmente manifestando com crises convulsivas. Outra coisa também que deu para a gente aprender um pouco com esse artigo foi que pode inferir da questão dos fatores angiogênicos,
é que tumores de baixo grau, por exemplo, um astrocitoma pilocítico, a progressão não é dependente de angiogênese, eles permaneceram estáveis durante toda a gestação. Então, assim, mostrando o papel dos fatores angiogênicos nesse comportamento mais agressivo do tumor. No entanto, tipo, se a gente conseguir pensar no hemangioblastoma, que é altamente vascular, já existem relatos que tem um crescimento durante a gravidez, mostrando o papel desses fatores. Esse artigo também, ele enfatizou a importância da ressecção total, e aí gerou um questionamento, assim, será que essa menor taxa de recidiva nos pacientes submetidos à ressecção total foram porque o efeito hormonal era menor, né? Não tinha uma carga tumoral para agir, como naqueles com ressecção parcial, em que a gente vai ter o restante do tumor, vai ter ação hormonal, vai ter os fatores de crescimento e os angiogênicos agindo, ou se é mesmo pelo comportamento agressivo do tumor. Um tumor que, quando você faz o diagnóstico e não consegue fazer a ressecção total, talvez já seria um tumor mais agressivo. Então, eu achei um outro questionamento interessante desse artigo. Eu acho que já é uma subpopulação de pacientes que teria, de qualquer forma, um desfecho pior. É difícil você comparar, né? Um paciente que é possível ressecar completamente de um paciente com um tumor maior que não vai ser possível de qualquer forma. Eu acho que você tem razão. Esse outro estudo é um estudo pequeno também, mas coloquei para reforçar sobre o impacto negativo da gestação nos tumores. Nesse estudo, demonstrou que 30% dos pacientes com glioma de baixo grau tiveram deterioração neurológica e que também ocorreu o aparecimento de tumores de alto grau durante a gestação, principalmente no segundo trimestre e no terceiro. Agora eu coloquei aqui, para a gente começar um tema mais polêmico, coloquei alguns trechos do Código de Ética Médica, porque, assim, durante essa aula eu fiz muitos questionamentos, também discuti com o Gabriel, com o doutor Adrialdo, sobre qual seria a nossa postura frente a esses pacientes, devido a essa escassez mesmo de informações e de toda a questão ética envolvida no manejo de pacientes com tumor cerebral primário. Aí eu escolhi 3 partes aqui do Código de Ética Médica. Primeiro, é do capítulo 4 de Direitos Humanos. É vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Do capítulo 5, que fala sobre a relação com os pacientes e familiares, eu selecionei 2 artigos. O 31, que fala sobre desrespeitar o direito do paciente e do representante legal de decidir livremente sobre as práticas diagnósticas ou terapêuticas, sem risco iminente de morte, e deixar de informar o paciente, como mostra o artigo 34, sobre prognósticos, riscos objetivos do tratamento, quando existe a possibilidade de comunicação. Por que eu coloquei o Código de Ética Médica? Quando a gente se depara com uma paciente jovem com tumor cerebral primário e a paciente manifesta o desejo de gestar, vem 1000 questionamentos na cabeça, assim. Nossa, existe a possibilidade desse tumor progredir? Essa paciente vai viver quanto tempo? Assim, para que ela vai querer ter um filho? Quem vai criar esse filho? Querendo ou não, existem esses questionamentos, né, como humanos mesmo. Só que é aí que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita empatia. Nós somos médicos, antes de tudo, nós não somos juízes. Eu sei que é bonito falar assim, né, na teoria, que na prática é complicado, a gente quer o melhor para o paciente, a gente fica preocupado com a evolução, atraso no tratamento, mas é importante respeitar o desejo do paciente, informar tudo com muito cuidado. E adotar uma postura mais de acolhimento mesmo, para entender por que você está querendo, quais as suas perspectivas,
ter uma conversa mais ampla e com mais cuidado para fornecer um atendimento melhor e até para não gerar, assim, arrependimentos no futuro. Tanto para o paciente como para o próprio médico. A preservação, aí eu vou falar um pouco, eu entrei nesse assunto para a gente falar um pouco sobre a preservação da fertilidade, que apesar de ser um problema bem reconhecido, é pouquíssimo discutido entre os pacientes jovens em terapia oncológica, independente do tipo de tumor. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica lançou uma recomendação aos profissionais da saúde para que todos discutam os riscos de infertilidade associados ao tratamento com todos os pacientes, sem exceção, com câncer em idade reprodutiva, o mais cedo, né, antes de começar o tratamento, porque às vezes você vai conversar lá no futuro, já teve efeito da quimio e da rádio, já afetou a fertilidade, então isso deve ser uma conversa logo que tem o diagnóstico do tumor. E, além disso, orientar sobre as opções da preservação da fertilidade ou encaminhar o paciente para especialistas em reprodução. O que assim, contribui para essa postura do médico de não querer falar sobre isso, de não querer falar sobre preservação de fertilidade, de não abordar isso com o paciente? Natália, Agora, deixa eu assim... fazer uma interessante. Até acho que o doutor Adriel deve confirmar comigo. Só para fazer um adendo na sua aula que eu acho legal. Eu gosto de tocar nesse assunto em toda consulta, principalmente na primeira consulta. Eu acho que às vezes a gente menospreza o quanto isso pode rodear a cabeça do nosso paciente, e eu acho que batalhar contra um câncer cerebral já é ruim o suficiente e o paciente não mereceria ficar achando que ela não merece ser mãe ou que eles não merecem um filho por causa disso. É claro que eu estou falando de contextos sociais heterogêneos, de que pode ter pessoas que não têm família para cuidar e tudo mais. Eu tenho certeza que isso vai influenciar vários tipos de resposta, mas o interessante de abordar isso desde o começo é, primeiro, a gente tem que lembrar que às vezes o próprio casal tem conflitos de casal na decisão de ter filho ou não, mesmo antes do diagnóstico tumoral, e eles podem jogar para o médico, de certa forma que a gente também não perceba, que a gente seja ingênuo, a resposta final que eles queriam ouvir, que é não tenha filho, por causa dos riscos. E eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado para participar nesse momento. E com certeza eu acho que aquilo que você colocou do Código de Ética Médica norteia isso. Mas eu acho que quando abordado desde a primeira consulta, a gente consegue também transferir para o paciente um pouco da responsabilidade do que ele quer nesse assunto. Eu acho que faz toda a diferença. E, doutora Adrialdo, eu não sei se você concorda comigo nisso, mas eu acho que isso, pelo menos eu vi muita pouca gente tocando nesse tópico em qualquer consulta neurooncológica. Preservação de óvulo, de espermatozoide e tudo mais. E eu já tive realmente, assim, como eu tenho esse costume, eu vejo muito paciente muitas respostas diferentes. Eu percebo que muita gente tem medo de, por exemplo, não estar aqui para cuidar do filho quando ele nascer. E mesmo assim gostaria de ter. Outros que realmente não queriam filho e bastava isso para bater o martelo. O que você acha? Acho que o senhor está sem áudio. Eu acho que essa questão passa por vários aspectos, né, Gabriel? Assim, que é muito tradicional numa consulta oncológica é você fazer abordagem, muitas vezes, essa questão de fertilidade, quando a gente atende pacientes em idade fértil, a gente muitas vezes acaba sendo focado só na questão de orientar método contraceptivo durante o tratamento, tudo isso. Mas eu concordo com você. Eu acho que essa discussão de fertilidade como pós, né, tratamento é uma coisa importante para ser feita. Eu acho que assim cabe ao médico tentar entender a demanda, a necessidade de cada paciente, orientar no que for possível. Lógico, eu acho que passa um monte de coisa pela cabeça, mas assim, se a gente pensar, eu falo até extrapolando em termos de oncologia geral, né, não só neuro-oncologia, em que você tem doenças que você efetivamente vai conseguir um controle, eu acho que é o momento de falar mesmo sobre isso, você preservar, eventualmente reservar material, tudo isso, um banco de sêmen, ovário, tudo, para a pessoa, de repente, não perder uma chance que ela poderia ter anos e anos depois, né? Então, eu acho que é um tópico, igual a gente avalia várias questões de qualidade de vida, eu acho que essa faz parte dessa avaliação de qualidade de vida, e é fundamental que seja discutido com o paciente. Eu acho que tem que ser, já desde o começo, colocado bem claro isso daí. Não só pensando na questão de você
Porque a gente muitas vezes acaba orientando muito isso, a questão de você evitar, por exemplo, uma gestação, né, orientar a usar contraceptivo, tudo isso durante o tratamento, né, mas tem que pensar que não é só aquilo, né, tem essa questão da fertilidade ao longo da vida como um todo, né? Então eu acho que é importante discutir sim. Selma, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você levantou a mão. Posso falar? Bom dia. Claro. Bom dia. Porque eu já vi alguns casos onde os pacientes têm que tomar decisão, inclusive quando fazem a cirurgia de epilepsia e etc. Então, eu acho que quando nós psicólogos participamos dessa primeira entrevista com o paciente, tem uma série de questionários que a gente pode fazer, mas eu não digo que o questionário seja válido. O que eu digo é, com a percepção terapêutica, a partir do momento que essa paciente começa a responder o questionário, tem alguma coisa oculta que a gente pode descobrir, entendeu? Não é o resultado do questionário que me faz crer que o que ela está falando é realmente o que acontece. Mas quando a gente coloca o casal para fazer um questionário, vários questionários juntos, a gente descobre muito mais coisa do que apenas em 1 hora de sessão. Então, tem muita coisa aí oculta que a gente tem que discutir com essa família antes de vocês médicos darem o diagnóstico final, entendeu? Então, acho que tem que ter uma equipe mesmo junta para poder participar, para eles tomarem a decisão certa e compreender o que vai acontecer depois, né? A verdade é sempre muito boa, né? Então, era só isso. Obrigado, Selma. Natália, pode continuar, já te interrompi o suficiente. Não, que isso. Fica à vontade. Rapidinho. Aí a maioria dos artigos estava trabalhando assim, quais os principais motivos dos médicos, né, principalmente os oncologistas e neuro-oncologistas, terem receio de abordar esse assunto. Primeiramente, devido à expectativa de vida reduzida da maioria, né, dos tumores de sistema nervoso central, da possibilidade de atraso no tratamento, a preocupação também em passar uma mensagem contraditória sobre o prognóstico, assim, você quer ter uma gestação, como se isso fosse inferir ao paciente que ele teria um prognóstico muito melhor do que o esperado para a doença. E também, apesar das incertezas, dessa possibilidade da progressão dos gliomas na gravidez. O risco de infertilidade num tratamento de câncer é devido a vários fatores. Entre eles, a gente pode ressaltar os efeitos no eixo hipotálamo-hipófise, a própria infiltração tumoral, a cirurgia e efeitos da radioterapia. Esse artigo foi um estudo, né, com 960 pacientes, que, dentre eles, apenas 7%, 70% dos pacientes receberam um aconselhamento formal de preservação de fertilidade, mostrando tanto que esse assunto é pouco abordado nas consultas de neuro-oncologia. A maioria desses pacientes não tinham filhos. O estudo não conseguiu determinar, assim, preditores sociodemográficos e clínicos para o interesse na preservação mesmo da fertilização. Mas o fato de não ter filho demonstrou que os pacientes que não tinham filhos demonstravam um desejo maior, né? Daquela realização de sonho, da maternidade. Outra coisa importante que esse artigo demonstrou é que 73% dos pacientes em que foi oferecido esse aconselhamento, eles aceitaram o encaminhamento para o especialista em reprodução, mostrando o que isso mostra para a gente. Assim, o paciente que não tem acesso à informação não vai ter nem a opção de querer esse encaminhamento, de ter uma consulta com um especialista, demonstrando a necessidade desse tema ser abordado. Então, a gente não deve, de forma alguma, privar o paciente dessa conversa, dessas informações
e da orientação com especialistas sobre reprodução assistida e técnicas de reprodução de fertilidade. Esse aconselhamento deve ser oferecido para todos os pacientes. Sobre as opções de preservação de fertilidade, nós temos as 4 principais, né, que são os agonistas de GnRH, a criopreservação de embriões e o congelamento de ócitos maduros. Aqui vale ressaltar que essas 2 podem gerar um atraso no tratamento oncológico por falha da própria técnica, além de, por usar a estimulação hormonal, ter um aumento do nível sérico de estradiol. O ideal, no caso, é o congelamento do tecido ovariano, que é o único que vai proteger contra a falência ovariana precoce, não vai promover o atraso do tratamento, não necessita de estimulação hormonal e é escolha em pacientes pré-púberes. Agora, para finalizar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios no manejo clínico. Como eu falei, a maioria das informações são decorrentes de opinião de especialista. Então, assim, faltam muitos estudos, a gente tem que tomar muito cuidado e analisar cada caso com a equipe multidisciplinar para fornecer o melhor tratamento para o paciente. Aqui foram os artigos em que eu me baseei para falar um pouquinho sobre o manejo clínico. Para começar, eu queria falar sobre exposição à radiação. A gente tem exposição à radiação tanto na investigação e no acompanhamento do tumor, né, através dos exames de imagem, como no tratamento através da radioterapia. O que é importante ressaltar? Que os efeitos deletérios no feto vão depender da dose absorvida pelo feto. Isso vai variar de acordo com o local que foi irradiado, da modalidade de imagem e também de alguns fatores maternos, como o peso. Efeitos determinísticos, né, que são dependentes de um limiar de dose, que acontecem a partir de um limiar de dose, que podemos destacar são morte, malformação, restrição do crescimento e retardo mental. Já a predisposição a câncer e doenças hereditárias são eventos que a gente não pode prever, né, ditos estocásticos. O que a maioria dos estudos mostrou, assim? Primeiramente, tem uma ideia errada sobre a exposição dos pacientes aos métodos de imagem, como se a exposição à radiação sempre fosse ser deletéria ao feto. Os estudos demonstraram que os efeitos determinísticos, como eu falei, que são a partir de um limiar de dose, ocorrem numa dose superior a 50 e 100 miligramas. Nesse intervalo, ainda os estudos são um pouco conflitantes. Essa dose é muito superior à dose fornecida pela maioria dos exames de imagem, inclusive a TC de crânio. Então, um paciente teve uma hipótese de hipertensão intracraniana, precisou de exame de urgência, uma TC de crânio é bem segura para ser realizada. Mas quando vai surgir mesmo a preocupação da gente com a dose fetal da radiação recebida pelo feto? Quando a dose for aproximar das doses que vão gerar os riscos, né, desse limiar, que a gente vai ter geralmente no caso de terapia, de radioterapia. É importante ressaltar também uma maior influência no período até organogênese, né, que o feto ainda está muito suscetível a malformações, por isso é recomendável evitar a radioterapia nesses primeiros meses da gestação. No período da pré-implantação, os estudos mostram que a superexposição fetal ou geralmente vai levar à perda fetal e os pacientes os pacientes não, né? Os embriões que sobreviverem vão, tudo é estudo com animal, né? Mas a maioria demonstrou que não teve malformação, mostrando a capacidade Ai, gente, fugiu.
Gabriel. Oi, fica tranquilo. Essa parte... Não, é só a capacidade de recuperação mesmo, né, do DNA. Ontem a gente até discutiu, né, Gabriel, um pouco sobre a radioterapia. Tem pouca coisa, assim, na literatura. Geralmente tem a indicação de evitar no primeiro trimestre, mas em todos os trimestres, uma dose acima de 50 centigray pode gerar um risco para o feto. Aí, existem alguns cuidados, como blindagem de pelve, mas ontem a gente teve uma discussão assim, sobre a possibilidade de fazer o hipofracionamento. Exatamente. Dando uma... A discussão foi bem... A gente conversou ontem com o seu colega radiologista oncológico o Daniel. Isso, de Brasília, que é o seguinte: não tem como a gente provar que as máquinas convencionais de entrega, seja IMRT, seja as convencionais que mais comumente a gente encontra no SUS, tem como garantir que o feto receba radiação junto da mãe, independente da região intracraniana. O que acontece? Como a gente sabe, a princípio, que talvez 50 Gray seja um alvo mais seguro, questiona-se se não vale a pena nessa população também estudar as técnicas de hipofracionamento. Como neste momento, talvez o melhor estudo que envolve hipofracionamento seja o estudo do James Perry, que saiu na New England, que envolve a entrega de 40 Gray em 15 sessões, talvez ele seja uma escolha prudente, não que tenha estudo direcionado. E não só isso, tem os estudos de radioterapia com entrega em hipofracionamento prévios à era STUP, então que não envolveram a quimioterapia em si, que tem, por exemplo, 5 sessões de 5 Gray e assim vai. Porém, aquilo que a gente discutiu, o quanto a gente consegue hipofracionar para entregar uma dose biológica adequada e tudo mais. Mas o real conhecimento do quanto nós podemos prejudicar o feto não existe. E eu acho que é uma decisão que tem que ser muito prudente, conversada com a mãe. E como o próprio artigo fala, né, Natália, se é possível jogar para frente essa ideia, jogue para frente da gestação. Espere um pouco mais, deixe o vinho do bebê maturado e assim vai. Eu acho que tudo isso são os questionamentos. Mas, como você bem fala, não tem essa evidência e eu não sei se vai haver tão cedo. E radiocirurgia, que pode ser um questionamento levantado, também não tem evidência ainda no momento. Se a gente poderia fazer um gamma knife, por exemplo, numa região menor. Lembrando que se for, por exemplo, um tumor de volume maior, talvez nem uma radiocirurgia estereotáxica hipofracionada seja suficiente. Então é muito complicada a escolha. Eu acho que vai muito caso a caso, mas se nós pudermos entregar uma dose que tenha pelo menos um efeito de não inferioridade que já é provado pelo hipofracionamento, eu acho que é interessante discutir. Doutora Adrialdo, doutora Suzana, eu acho que vocês estão também na aula. O que vocês acham dessa? Então, eu acho que acho que o ideal, Gabriel, seria sempre tentar postergar o tratamento radioterápico o possível pós-gestação. Eu acho que tem uma questão muito interessante que é assim, a gente fica muito voltado a pensar na questão dos efeitos deletérios da radiação, pensando em malformação, alteração de neuroeixo, tudo isso. O que a gente não pode esquecer é que a gravidez é uma situação imunológica extremamente particular e especial, né? Um organismo gerando outro, você tem que ter uma relação de tolerância para manutenção mesmo desse microambiente placentário. E a gente nunca pode esquecer que a radioterapia tem efeitos modulatórios em imunologia. O exemplo clássico disso é o efeito abscopal. Então, eu acho que é uma coisa que a gente nunca pode deixar de pensar também, né? No quanto você pode ter interferência da radiação nesse microambiente placentário aí, não só pensar na questão de malformação, mas em uma série de outras coisas aí. Então, considerando tudo isso, eu acho que sempre que possível tentar postergar, né? Você antecipar a gestação e deixar a radiação para depois. A maioria dos artigos reforçou isso mesmo, doutor Adrialdo, devido à escassez de informação, enquanto puder adiar a radioterapia é o ideal, que a gente não sabe quais serão os efeitos no feto. Exatamente, eu acho que é o mais viável mesmo, assim, pelo menos até o momento. E não tem segurança, né, assim, que tais medidas possam, assim, agir protegendo tanto. Exatamente. Então, exatamente.
E acho que Seguindo, principalmente se a gente considerar que não é um tratamento curativo, infelizmente. Então, é mais um peso ético que a gente tem que pensar, né? O quanto a gente vai prejudicar o feto e não vai curar a mãe. É uma decisão bem... obrigada, doutora Suzana. Prosseguindo, a ressonância magnética continua sendo o exame de escolha no caso de eletivo, né? E alguns pontos são importantes ressaltar no caso da ressonância. Com essa possibilidade de progressão tumoral, é importante que seja feito um monitoramento, né, mais cauteloso das pacientes. E alguns artigos indicaram fazer uma ressonância entre 32 e 36 semanas, porque a partir dessa data, geralmente vai ser a partir dessa data que você vai ter tanto a decisão do parto como do tratamento neurocirúrgico, para você ter uma ideia como está seu tumor e fazer um planejamento obstétrico mais adequado. Outra coisa que é questionável também é sobre os meios de contraste. No caso da TC, nós sabemos que os contrastes iodados podem induzir hipotireoidismo, então é importante verificar a função tireoidiana dos bebês expostos na primeira semana de vida. Quanto à segurança do gadolínio, nós sabemos que a maior parte do gadolínio, né, é distribuído em água extracelular e excretado pelos rins maternos. Só que uma pequena parcela pode atravessar a placenta e não tem muito estudo sobre a segurança do gadolínio para o feto. Existem estudos com ratos que demonstraram alguns indícios de malformação. Devido a isso, a Academia Americana de Radiologia e a CBR também indicam que os exames no primeiro trimestre sejam feitos sem contraste. E a partir do primeiro trimestre vai ser questionável, assim, o contraste vai trazer alguma informação que vai mudar o manejo? Aí você vai usar o gadolínio. Vai ser a partir do primeiro, não usa no primeiro trimestre, essa é a recomendação, e a partir do primeiro trimestre a gente vai questionar o que de benefício o contraste vai trazer para o exame e para o planejamento clínico. Outro cuidado também que deve ser tomado na realização dos exames de imagem é a questão do posicionamento para evitar a compressão aorto-caval, né, muito comum no terceiro trimestre, que pode gerar aquela síndrome hipotensora. Aí o que você faz? Geralmente tem que posicionar o paciente com inclinação lateral esquerda de 5 a 10 graus, ou você coloca um travesseiro, uma espuma nas costas para evitar essa compressão mesmo. E assim, os artigos nessa parte do meio contrastado, assim, e da indicação dos exames de imagem, eles fizeram vários questionamentos, mas todos foram unânimes no final, nas conclusões, em falar que não deve se reter as informações obtidas pelos exames de imagem, se isso for influenciar no manejo. O exame de imagem vai te ajudar na terapêutica. A TC, a gente já sabe, a gente tem uma segurança por causa da dose de radiação, e no caso do gadolínio é ponderar, mas a partir do primeiro trimestre isso vai trazer benefício, nós vamos usar o gadolínio sem problema. Quanto à quimioterapia, as evidências são muito limitadas, tem pouquíssimos dados, e o que torna as recomendações muito difíceis. A maioria vai basear também em estudos animais. O que a gente sabe é que a maioria dos agentes quimioterápicos tem um peso inferior a 600 kilodaltons, e então eles atravessam a placenta. A gente também tem que considerar as alterações fisiológicas da gravidez, né? Como, tipo, aumento da oxidação hepática, aumento da depuração renal, o que vai gerar uma redução dos níveis séricos das drogas,
né? Principalmente os ligados à albumina. E com isso vai alterar as relações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, o que vai prejudicar tanto para a gente prever, assim, quanto a toxicidade como na eficácia das drogas. O que a gente sabe principalmente, assim, dessa possibilidade de teratogenicidade dos agentes quimioterápicos, gerando grandes malformações, aborto espontâneo e morte intrauterina, principalmente no período de organogênese. Então, as recomendações é que no primeiro trimestre não sejam utilizados agentes quimioterápicos, e no segundo e no terceiro trimestre também a gente tem pouco estudo e tem pouca segurança. Sendo que muitos quimioterápicos podem gerar retardo de crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer, parto prematuro e natimorto. Ontem até conversei com o doutor Adrialdo, né? Geralmente, durante a gestação, a gente não faz o uso dos quimioterápicos. Tem mais alguma coisa para falar, doutor Adrialdo e doutora Suzana, sobre quimioterápico? Sobre o uso na gestação? Oi? Eu acho que não. Não? Desculpa. É interessante comentar isso daí, né? Porque, assim, se a gente pensar, é isso pensando em oncologia geral, não só em oncologia. Quimioterapia de salvamento, quando você tem uma lesão muito grande, que é um efeito de redução de massa rápido, isso normalmente costuma causar muitas alterações metabólicas, né? Síndrome de liso tumoral, tudo isso. Que nesse contexto de uma gestação, isso pode ser bem grave. Então, eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado dos outros artigos, né? Sempre que possível, você postergar, né, essa quimioterapia para um momento de maior segurança, né? Antes de mais nada. Até porque, assim, por exemplo, mesmo uma coisa simples, por exemplo, uma corticoterapia, assim, em dose alta para redução de volume tumoral. Isso pode acelerar a maturação fetal, pulmonar fetal, então pode ter efeitos colaterais. Então, eu acho que o ideal é postergar sempre que possível mesmo. Sim, obrigada, doutor Adrialdo. Concordo com o doutor. Teve até um estudo que eles observaram crianças submetidas à quimioterapia na gravidez, só para a gente ressaltar, que de 71 crianças, 9 apresentaram malformações. Isso é um valor 4 vezes maior que o normal, assim, mostrando o efeito teratogênico potencial da quimioterapia. Quanto à cirurgia e o parto, a neurocirurgia e o parto, vai depender muito, né? Assim, tanto da localização, do tipo e do tamanho do tumor, como os sintomas do paciente e da idade gestacional. Qual é a ideia principal? Paciente que está estável, sem deterioração neurológica, a ideia é permitir o avanço gestacional, o máximo que a gente conseguir, quando não comprometer a segurança do paciente. No caso do paciente instável, cirurgia imediata. No primeiro trimestre, você vai comunicar para a família sobre o risco de perda fetal. E no segundo, se tiver o diagnóstico no início, se o paciente estiver estável, o ideal é que a gente espere chegar ao segundo trimestre, que seria, no caso, o momento ideal para uma abordagem neurocirúrgica, devido ao feto estar mais suscetível, né, a defeitos congênitos no primeiro trimestre e ao risco aumentado de hemorragia intracraniana no terceiro. Então, assim, um diagnóstico no início, a gente espera pelo menos até o segundo trimestre, se o paciente estiver estável. No caso de paciente instável, com sinais de herniação iminente no terceiro trimestre, geralmente a gente faz uma anestesia geral, aí o paciente é submetido ao parto cesáreo e seguido de descompressão neurocirúrgica no próprio momento, nesse mesmo momento anestésico. Quanto à via de parto, não existe uma recomendação formal, só que a gente tem que lembrar que o parto vaginal só é seguro no caso de pacientes estáveis e
quando o segundo tempo de parto, né, da fase ativa for curto. Assim, você tem que... Porque tem todo o risco, né, de aumento com as contrações, o aumento da pressão intracraniana e risco para o paciente. Lembrar também que a partir da 30ª semana, a gente tem que fazer reposição de corticoide para maturação pulmonar. Da cirurgia, alguém quer falar alguma coisa, gente? Sobre a decisão do momento? Eu pessoalmente não tenho muita experiência, viu, Natália? Eu acho que eu mantenho o pensamento que talvez realmente valha a pena fazer cesárea nesses casos, Sim. e tudo mais, é a minha opinião. Eu conversei com alguns neurocirurgiões, a maioria falou que, sim, na maioria dos casos faz cesárea mesmo, e que tudo é orientado pelo sintoma do paciente e dependendo da idade gestacional, né? Assim, o paciente está estável, você está acompanhando, o paciente está tranquilo, vamos tentar manter a gestação para atingir a evolução do feto, a maturação pulmonar. Paciente instável, lembrar que a gente tem que preservar a vida da mãe. Então, assim, no primeiro trimestre, um risco grande de perda fetal, mas infelizmente a cirurgia é indicada, não tem jeito. E no terceiro trimestre também, assim, se o paciente demonstrar sinais de instabilidade, você tem que fazer a intervenção cirúrgica imediata. Quanto aos anestésicos, é importante lembrar, né, sempre das alterações na fisiologia materna, que podem gerar um impacto na perfusão útero-placentária e, consequentemente, nas trocas gasosas fetais. Tem muito controvérsia também da questão de segurança dos agentes anestésicos. A maioria dos agentes anestésicos utilizados para anestesia geral não são conhecidos com efeito teratogênico. Um artigo mostrou que é bom evitar o óxido nitroso, que no caso do óxido nitroso, a gente já tem alguns dados sobre efeito teratogênico. O tiopental e o propofol são utilizados com segurança, muito utilizados na indução de sequência rápida. Todos os dois têm como característica contribuir para a preservação na autorregulação cerebral e manter uma taxa metabólica e uma pique estável, né, com pouco efeito sobre a pressão intracraniana. O propofol é tido como seguro, mas em casos de exposição superior a 6 horas, existem alguns estudos mostrando a ocorrência de convulsões, ataxias e alucinações nos fetos. Importante sempre lembrar do manejo, né, tanto da pressão arterial como da pressão intracraniana. Não é recomendável a gente ter variações, né, importantes na pressão arterial, hipotensão, nem aumentos importantes na pressão intracraniana. Durante o trabalho de parto, já é esperado um aumento na pressão arterial e um aumento na pressão intracraniana durante as contrações. Num paciente com uma massa intracraniana, essa elevação pode ser ainda maior. Então, tem alguns cuidados no manejo que a gente tem que ficar atento. Essas alterações na pressão arterial e na pressão intracraniana, o que a gente pode fazer, né, para reverter um pouco isso? Primeiramente, uma analgesia adequada. A administração peridural seria uma boa opção, mas a gente tem que ter cuidado, né, num paciente com uma massa cerebral. E só deve ser feito por profissionais mais experientes. A gente também pode fazer uma hiperventilação materna com melhora da oxigenação, mas também tomando cuidado de não prejudicar a oxigenação fetal. Então, recomenda manter uma PaCO2 entre 25 e 30. A manutenção da anestesia geral, o artigo também abordou que o isoflurano e o sevoflurano são muito utilizados em neurocirurgia pela segurança e porque eles também têm pouco efeito sobre a pressão intracraniana e também mantêm uma taxa de metabolismo cerebral mais baixa.
E, quando possível, sempre fazer o monitoramento fetal intraoperatório, para dar mais segurança à paciente, ao feto e ao próprio profissional. Na questão dos cuidados pós-operatórios, uma coisa importante é a gente pensar na analgesia, que no caso pode ser feita com administração de anestésico local, na infiltração, opioides e paracetamol. Tomar cuidado com o uso de tramadol por causa da redução no limiar convulsivo. No caso da antiêmese, a prometazina é o mais estudado como seguro, mas a metoclopramida e outros antihistamínicos também são ditos como seguros, mas lembrar que em paciente jovem a gente tem que tomar cuidado com os efeitos extrapiramidais e com crise oculogênicas. Ondansetrona também, os estudos relatam que tem segurança para uso. E por último, a tromboprofilaxia. O tromboembolismo venoso é a principal causa de morte materna, então a profilaxia sempre deve ser instituída, deve ser conversado com o neurocirurgião, o momento ideal, né, para evitar sangramentos na ferida operatória e sangramento na lesão mesmo, né, no tumor. E só que é uma parte, assim, esse acompanhamento posterior, que você não pode perder nada, porque senão você vai trazer muito prejuízo para o seu paciente. Por último, falar um pouquinho das convulsões, que é um dos principais sintomas dos pacientes com tumores cerebrais e nas mulheres, né, em idade fértil. Na pré-concepção, a gente já deve ser feito um acolhimento do paciente sobre o controle da natalidade, lembrar que alguns anticonvulsivantes vão alterar o efeito dos anticoncepcionais, isso tem que ser abordado com a paciente. O aconselhamento também antes, sobre a escolha da droga, qual que tem efeito teratogênico, sobre os efeitos colaterais, coisas que devem ser feitas em todas as consultas no paciente com crise convulsiva, e a necessidade de suplementar ácido fólico. E na gestação, o que é importante a gente ressaltar? Primeiramente, os riscos maternos e fetais da crise, né? Uma paciente com crise convulsiva durante a gestação, tanto o feto como ela vão ter efeitos, às vezes, catastróficos, aumento de mortalidade, aumento de malformações. Então, assim, quando a paciente, igual ontem a gente estava conversando com essa paciente, nossa, a gente trocou a medicação dela, ela usava carba, a gente trocou para levetiracetam, e a gente conversou o tempo todo sobre a segurança, assim, olha, é um momento que você vai ter propensão a ter mais crise, então a gente tem que tomar um cuidado ainda maior. Outra coisa que a gente tem que vale ressaltar também é monitorar os níveis plasmáticos por causa das alterações fisiológicas da gravidez. A gente tem essa alteração, então tem que acompanhar de perto também, para ver se o anticonvulsivante em uso está no nível terapêutico. E, além disso, um dos tópicos principais que deve ser abordado no paciente com convulsão é sobre o risco teratogênico dos anticonvulsivantes. Aqui tem uma tabelinha mostrando, né, uma escala de teratogenicidade. Os agentes de primeira linha, que a gente tem mais segurança, tanto por causa da teratogenicidade menor, como também com menor interação com quimioterápicos e com corticoide. As primeiras escolhas são a lamotrigina, o levetiracetam e a carba, sendo que alguns agentes como fenitoína, topiramato, principalmente o ácido valproico, tem uma ação muito importante em teratogênese, com defeito de lábio leporino, algumas malformações cardíacas, defeitos em tubo neural, atraso no desenvolvimento cognitivo. Então, assim, sempre uma paciente que chegou, paciente com convulsão, é sempre importante a gente conversar para escolher o melhor anticonvulsivante e fazer, principalmente na gravidez, que a gente tem esse aumento do risco das convulsões, um acompanhamento mais cuidadoso. Aqui, para finalizar, assim,
tentei passar um pouquinho para vocês do que eu aprendi. É um tema ainda pouco explorado. Foi assim um desafio, porque tem poucos estudos. E eu queria ressaltar a importância de estudar, de conversar mais sobre o tema, de abordar mais sobre o tema, para a gente conseguir completar essas peças que estão faltando e fornecer um atendimento mais humanizado e mais eficaz aos nossos pacientes. É isso, gente. Muito obrigada. Estou aberta a dúvidas, críticas e questionamentos. Pode ser. Deixa eu até fazer a finalização já da aula, então. Primeiramente, Natália, parabéns. Você dominou essa aula de um jeito que você nem imagina. Me desculpa ter colocado esse peso nas suas costas, mas eu acho que não só você, como todos nós, saímos dessa aula médicos melhores. E o que eu acho interessante desse assunto é a gente não pode subestimar o quanto nós somos ingênuos frente a esses pacientes. Eu acho que nós temos que entender que existe esse tópico, que a gente tem que lembrar disso, porque isso muda a forma como que nós vamos conversar na frente dessas pacientes em consulta. Então, não acho que nós tenhamos o poder de falar não engravide, não faça isso, eu acho que isso é uma coisa errada, mas também a gente não pode esquecer que o paciente vai jogar essa pergunta para a gente, ele está esperando que nós resolvemos isso para ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para não ser ingênuo nessa hora, porque a gente pode criar conflitos. Então, é aquilo que eu te falei, eu já acho que lidar com um tumor cerebral é triste o suficiente. Não é justo esses pacientes, essas pacientes terem que lidar com preconceitos, medos e a ideia de que é proibido ser mãe, ser pai, ter filhos. E tudo isso tem que ser discutido muito bem com a família, as chances que eles têm, os riscos. E eu acho que você colocou isso muito bem durante toda a sua aula, porque mostra o que a gente pode conversar da escolha do parto, da escolha da químio, como é que pode ser a rádio, o que pode acontecer, quais não são nossas dúvidas, quais são nossas brechas em neuro-oncologia. E você fez isso com uma clareza muito, muito bonita. Parabéns pela sua aula, viu? Obrigada, eu estava um pouco nervosa, eu peço desculpa, alguma falha. O Natália, aqui é o Adriel. Oi. Olha, parabéns, foi excelente a aula. Eu achei que você cobriu todos os tópicos assim de interesse clínico, achei realmente muito boa. Só um comentário que eu acho que é interessante, quando você colocou muito bem naquela questão do período das complicações, dos riscos no pós-operatório, a gente não pode esquecer que o puerpério é uma das situações mais trombóticas da natureza. E se a gente considerar que, por exemplo, nas cirurgias, nas pacientes com cirurgias de tumores gliais, em que esse risco de trombofilia também é aumentado, né, aquilo que ele sempre comenta, expressão de fator tissular, tudo aquilo, então eu acho que vale a pena sempre ressaltar. É uma paciente que merece nessa situação, uma paciente que teve que fazer uma cirurgia e a gestação logo em seguida, então lembrar que é uma paciente com risco muito grande para fenômeno trombótico, então a gente tem que ter uma atenção máxima, considerando sempre isso daí, né? E usar de todos os recursos possíveis e necessários. Mas assim, no restante eu achei que a aula foi excelente, você cobriu todos os aspectos, parabéns, viu? Se prepare que você vai ter muitas outras aí daqui para frente. Eu sei. Esse foi só o início do terror, né, Gabriel? Você não sabe o que espera você. Se eu puder falar um pouquinho também, parabéns pela escolha do tema, parabéns pela aula, foi excelente, foi muito completa, vocês estão de parabéns, realmente. E só um adendo aqui, que a gente às vezes se esquece, que tem o homem, né, com gliomas também, com tumores, e que às vezes a gente esquece que eventualmente eles podem manifestar o desejo de fazer a criopreservação, e esse assunto é bem pouco abordado na literatura. A gente teve uma experiência com um paciente que também questionou muito a gente, e na verdade a literatura diz que o período teoricamente menos perigoso de tentar uma gravidez depois de um tratamento com temozolomida seria uma espera de 6 meses depois do término do tratamento. A gente vê muito pouco sobre isso na literatura, mas foi o único dado que eu encontrei. Mas a gente também lembrar que, eventualmente, os homens podem também se preservar dessa forma, né, quando é possível. Infelizmente, no serviço público, a gente não tem tanta essa facilidade, né?
Mas parabéns para vocês, muito boa aula. E outra coisa é a equipe multidisciplinar sempre, né? Sempre. A Selma falou aí, e essa interação que é essencial para cuidar bem desses pacientes, isso é muito bacana de ver. Parabéns. Obrigada, doutora Suzana. Eu tive uma experiência até, vou contar, foi uma experiência ruim, foi um erro que eu fiz. Eu tive um paciente jovem que nós, da parte neurooncológica, tratamos, foi tudo certinho, a gente escolheu a quimio, a dose correta, e no meio do ciclo, eles tocaram no assunto que eu tinha esquecido de tocar na primeira consulta, que foi exatamente isso. Era um homem, ele era jovem, ele queria ter um outro filho, e ele já estava em quimioterapia alquilante. E se você for ler, realmente, na temozolomida, na lomostina, eles são potenciais prejudicadores da formação de espermatozoides. A gente pode ter transitoriamente um período infértil que reza a lenda que retorna. Mas como você vai comprovar que esse paciente vai ter o mesmo perfil de fertilidade depois da quimioterapia, né? Então, esse caso me marcou muito e é uma coisa que me estimula a sempre lembrar nas consultas e discutir isso. Isso vai além, né? A gente acha que isso não faz parte da consulta neurooncológica, que já tem tantos médicos atrás às vezes, e faz todo sentido. Então, esse paciente, ele ainda não teve filho, mas ele está tentando, já acabou, já fez os testes, deu tudo certo, mas assim, eu poderia ter prejudicado ele de alguma forma. Então, eu acho que isso foi um aprendizado para mim. E eu acho que é legal passar isso para todo mundo, né? Discutam isso com os pacientes, homens e mulheres, na primeira consulta. Isso tem que ser. Eu acho que isso só aumenta a relação médico-paciente, a confiança que eles têm, o quanto a gente consegue entrar na vida deles e realmente fazer diferença. Eu acho que isso faz muito, muito sentido. Assim, lembrar, né, Gabriel, até o motivo da escolha do tema foi quando eu fui tirar uma dúvida com você. Então, às vezes, a gente só para pensar nisso depois que a gente tem um paciente, depois que surge a dúvida. Exatamente. Mas por isso que eu achei assim, foi um desafio, mas eu gostei muito do tema, porque, assim, ampliou minha visão em muita coisa sobre até o respeito, assim, do direito do paciente, de como deve ser a abordagem, assim, do papel de acolhimento mesmo, sabe? Porque é difícil. Na prática é difícil, assim. É A muito gente mais. fica preocupado com 1000 coisas. É muito mais difícil, assim. Na teoria é uma coisa, mas é difícil você ponderar os riscos. Você vê que o paciente pode atrasar o tratamento, mas lembrar que a gente tem que respeitar o direito do paciente, que foi a conversa com a paciente ontem, né? Com certeza a gente. Expliquei todos os riscos, falei tudo. Ela falou assim: olha, eu tô ciente de tudo, mas eu ainda quero. Então, assim, até é uma linha muito tênue, né? Então, a gente tem que estudar mais, tem que discutir mais para poder oferecer um tratamento melhor. Às vezes eu acho que é muito fácil. É aquela coisa, se você for um pouquinho para a direita, você é distanásico. Se você for um pouquinho para a esquerda, tem grandes benefícios neurooncológicos às vezes. Isso me assusta. É o que mais me assusta em neuroncologia. Eu sou jovem na profissão e quantas vezes eu me vi em situações assim, de que bastava uma escolha diferente, eu poderia ser extremamente distanásico. E ao mesmo tempo eu poderia ajudar muito. E isso talvez seja a maior dificuldade da neuroncologia, além da dificuldade de evolução na área, o quanto nós conseguimos entregar para esses pacientes, mas estamos evoluindo, isso não tem como negar. Tem muita coisa nova, né? Eu acho que talvez essa parte fosse interessante ser discutida por causa disso. Fica o tema aí para próximas discussões. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu gostaria de parabenizar a Natália mais uma vez. A aula foi excelente, né, e encerrar a apresentação de hoje. E fico convite até a próxima semana, então. Muito obrigado a todos. Gente, muito obrigada, viu? Um abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.